Porque nós vamos falar agora sobre crenças limitantes versus crenças possibilitadoras. Assim, depois que eu mudei a forma de enxergar a vida, e tem tudo a ver com esse treinamento que nós estamos fazendo, a vida realmente ficou muito mais leve, ficou muito mais fácil sorrir e dar os olás aí com mais sorriso no rosto. Então vamos nessa? Hoje então é para você compreender que nós vamos ter aqui uma aula sobre crenças limitantes versus crenças possibilitadoras, e nós então vamos falar um pouquinho do contexto, do porquê que somos como somos, vamos falar um pouquinho sobre bibliografias, né, que eu recomendo para que você dê andamento aí no seu treinamento, comece a ter ainda mais propriedade para ressignificar suas crenças a respeito de dinheiro, sucesso e prosperidade a partir de hoje. Vamos nessa então? Uma frase que eu amo do Henry Ford tem tudo a ver com o que nós vamos fazer aqui. Ele diz então que se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer maneira você está certo. Então, olha só que interessante, né? Essa reflexão que ele nos traz mostra claramente que nós temos o poder de olhar para um lado ou para o outro. Muitas vezes as pessoas acabam falando de crenças como se fosse algo meio místico, assim, mas não tem nada a ver. É muito simples. Nós temos 3 cérebros. Se você pegar as pesquisas de neurociência, os pesquisadores, os neurocientistas do comportamento, eles vão mostrar para você, dentro do cérebro mesmo, da anatomia do cérebro, que nós temos um cérebro que seria o considerado instintivo, tá? Que até eles chamam de reptiliano, justamente porque tem a ver com os nossos instintos mais básicos, que é aquele que você atua por impulso, né? Que reage, né? Bateu, levou. Então esse seria o nosso cérebro instintivo ou reptiliano. Aí nós temos o cérebro emocional ou límbico, que é aquele regulado mais pelas emoções. Tanto o cérebro instintivo quanto o cérebro emocional são cérebros que, quando a gente toma uma decisão neles, ou seja, instintivamente ou emocionalmente, a maioria das vezes nós nos arrependemos depois, do tipo, putz, devia ter pensado um pouco mais, devia ter parado, dormido antes de fazer e tal. Então, geralmente acontece assim, quando a gente age baseado no impulso ou nas emoções. Em compensação, nós temos o neocórtex, o cérebro racional, que inclusive é o cérebro que a gente fala que é conectado com o eu superior, com o eu divino, com Deus, né? É aquele cérebro que ele é muito mais racional e que geralmente quando a gente toma decisões baseadas nesse cérebro, é quando a gente para, a gente pensa, dá um tempo, analisa, planeja, e então nós tomamos a decisão e partimos para a ação a partir desse cérebro. E geralmente é quando a gente sabe que fez correto, a gente tem aquela sensação de sim, eu me respeitei, sim, eu fiz o melhor que eu podia. Por que eu estou contextualizando essa parte tão, vamos dizer assim, científica, né, neurocientífica? Porque sabendo disso, você pode começar a entender melhor como que funciona o seu relacionamento com as suas crenças. E crenças, como diz o Paulo Vieira, crença é toda programação mental, ou seja, sinapses neurais, adquirida como aprendizado durante a vida e que determina nossas verdades, determina nossos comportamentos, atitudes, resultados, conquistas e qualidade de vida. Então, percebe? Se eu aprendi, tive um conjunto de referência, de crenças, baseado no meu aprendizado, e essas crenças vão me levar aos meus resultados, minhas atitudes, meus comportamentos e assim por diante, então significa que eu tenho o poder de escolher o que eu quero acreditar. Claro que, pelo tempo que eu aprendi, tudo que eu aprendi para chegar até aqui, tudo isso já entrou no piloto automático. Se você dirige, você sabe o que é estar no piloto automático. Se você dirige há mais de um ano, você sabe que você não para mais para pensar, eu vou apertar a embreagem, eu vou passar a primeira marcha. Você não pensa nisso. No começo até pensava. Mas até que esse comportamento se transformou em algo automático, agora você não precisa mais pensar nisso. E é essa ideia que eu trago aqui para você, já logo de início. Treinar uma nova mentalidade a respeito de sucesso, prosperidade, dinheiro, nada mais é do que construir um novo modelo de referência para pensar
sobre sucesso, prosperidade e dinheiro, que vai fazer com que você naturalmente se comporte melhor, de maneira mais assertiva, consequentemente, você vai elevar o nível dos seus resultados e vai alcançar muito mais rápido os objetivos que você tem em relação a isso. Sim, espero que até aqui já tenha feito sentido para você e que agora você, inclusive, se comprometa a seguir até o final dessa aula com bastante atenção. Tome nota, pegue seu caderno aí para você anotar os insights, porque nós vamos ter aqui talvez uma das coisas mais ricas de todo o nosso curso. Vamos em frente? Então, repetindo a frase do Henry Ford, se você acredita que pode ou acredita que não pode, de qualquer maneira você está certo. E aí, é possível acreditar que você pode? E assim a gente seguir em frente com mais força? Então vamos lá. Mas afinal, o que está por trás da minha prosperidade realmente? Com certeza você já deve ter percebido que existem várias influências que estão por trás do seu relacionamento com o dinheiro. Inclusive, se você assistiu o vídeo do formulário, lá no comecinho, antes mesmo de você começar a fazer esse curso, certamente você já até ouviu um pouquinho do que eu vou falar aqui. Mas olha que interessante. Nós temos uma bagagem, né? Como eu estava falando para vocês, nós temos essa história de aprendizado que faz com que a gente esteja como essa mulher ali dessa cena, com a nossa mochilinha nas costas. A nossa mochilinha tem a ver com a nossa história de vida, com os nossos aprendizados diretos ou mesmo indiretos, com os modelos que a gente, de alguma maneira, conviveu, né? Seja das pessoas mais próximas, pai, mãe, parentes, cuidadores, professores. Então, tudo isso que a gente foi vivendo até aqui, eu com 36 anos, você com a sua idade e tudo mais, até hoje você veio criando essa bagagem. Então, é muito natural que ao primeiro momento seja difícil você se despedir. E é justamente por isso que é importante remodelar e treinar um novo modelo de comportamento, de crenças, para que você possa seguir com mais sustentabilidade, podemos dizer. E da onde vem então toda essa bagagem? Olha só que interessante, né? Nós temos o determinismo genético. Eu sempre canto a musiquinha da Gabriela nesse momento, porque é muito real, né? Lembra da musiquinha? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Gabriela! Tem um autor chamado Bruce Lipton, que ele é um biólogo, que escreveu um livro chamado A Biologia da Crença. O que aconteceu com esse autor, né? Ele era uma pessoa super cética. Na verdade, ele acreditava justamente nesse determinismo genético. Aliás, ele ensinava isso na faculdade, para vocês terem uma ideia. Aconteceu que, com mais ou menos 40 anos de idade, ele simplesmente degringolou tudo. Ele estava ali, ele se separou do casamento, os filhos não tinham nenhuma admiração por ele, a vida financeira dele estava um caos. E ele tomou uma decisão de fazer algo diferente, que foi mudar de cidade. Ele foi para uma cidade do México, e lá chegando, era uma cidade pequena, onde tinha uma universidade, ele foi dar aula lá. E ele conta, no livro dele, inclusive, que ao chegar lá, ele viu que o pessoal tinha um ritual. Era um ritual que acontecia na cidade, todos os dias, às 5 da tarde, todo mundo parava tudo que estava fazendo e ia lá para ver o pôr do sol. As pessoas se reuniam no lugar na cidade para assistir o pôr do sol, que era muito bonito e tudo mais. Ele conta que quando ele viu aquilo, ele pensou, povo folgado, né? Que absurdo as pessoas pararem para assistir pôr do sol. E aí, finalmente, depois de um certo tempo que ele estava lá naquela cidade, ele se rendeu e foi ele assistir o ritual. E ele conta que ali um filme passou pela cabeça dele. Ele voltou lá aos 7 anos de idade, quando ele tinha tido a primeira experiência em ver um microscópio, uma célula. E ele conta que quando ele lembrou daquela cena dele vendo a célula, que era algo tão rico, uma coisa tão pequena, que só podia ser vista com microscópio, mas que tinha tantas coisas, tantas informações. E aí ele teve um clique, ele falou, puxa, mas não pode ser só isso a vida. Não é possível que seja só isso. Foi aí que ele começou a pesquisar. E nas pesquisas dele, ele percebeu o seguinte, que os fatores ambientais, por exemplo, mudanças climáticas,
poluição, enfim, várias coisas que já estavam acontecendo no meio ambiente eram fatores de variáveis externas ao nosso corpo, mas que geravam alterações na nossa biologia. E aí ele falou, puxa vida, que interessante. Se um fator ambiental externo ao nosso corpo provoca uma alteração biológica tão grande, a ponto, inclusive, de mudar nossas células internamente falando, e mais, não só muda a minha biologia, como eu passo isso adiante para os meus filhos. Aí ele começou a ir além e falou, puxa vida, então quer dizer que nós temos um poder de mudar o nosso sistema genético muito maior do que a gente pensava. Conforme ele foi evoluindo nessa pesquisa, ele descobriu o seguinte, que quando uma pessoa treinava repetidamente um novo pensamento, uma nova forma de pensar sobre algo, ou seja, remodelava uma crença, que aquilo também mudava a biologia. Ele fez várias pesquisas durante um bom tempo, e nessas pesquisas ele foi acompanhando. Então ele dava treinamento de crenças do tipo, eu não posso ter dinheiro, eu nasci pobre e vou morrer pobre. E essa pessoa ela tinha que repetidamente treinar um novo padrão de pensamento. Eu posso fazer e ter tudo que eu desejar. Eu vou ser milionário e mais ainda. Vamos dizer que fosse isso, que essa pessoa fosse treinando. Depois de um certo tempo treinando, e eles têm uma métrica lá de pelo menos 57 dias, depois de 57 dias eles faziam testes e ali tinha uma comprovação já, começavam a ter mudanças de hormônio, mudanças de alguns fatores genéticos, né? Moral da história, ele concluiu a pesquisa dele, que hoje virou um livro, praticamente um best-seller aí, um livro referência, inclusive, para muitos outros autores e estudiosos. Então, ele concluiu que sim, através da remodelagem de crenças, nós podemos mudar a nossa biologia. E mais, de uma tal maneira tão profunda que a gente passa isso adiante. Aí você fala assim para mim, Paula, mas e eu que não tenho filho, talvez não vou ter filho, assim por diante, eu não vou passar isso adiante? Sim, você também passa adiante como modelo. Você passa isso adiante ensinando outras pessoas. Você passa isso adiante prosperando. Então, aqui nós estamos desmistificando um grande paradigma, que é do determinismo genético. Hoje é comprovado cientificamente que sim, nós podemos não só mudar as nossas crenças, como mudamos inclusive a nossa memória celular a partir dessa remodelagem. Bem forte isso, né? E não é só isso, olha só. Nós temos também as crenças religiosas arcaicas, que é um grande paradigma. Se a gente começa a fazer aqui, você que fez os exercícios das apostilas, você que vem fazendo os exercícios até aqui, especialmente as dicas fantásticas para ficar pobre, cada uma delas representa uma crença que está baseada em algo religioso arcaico, de acreditar que dinheiro não é bom, de acreditar que quem é rico não vai para o céu, de que quem tem muito dinheiro se afasta das pessoas porque não consegue ter dinheiro e relacionamentos. Tudo isso veio lá de uma raiz religiosa, que eu sempre costumo dizer o seguinte, a Bíblia foi mal interpretada sim. Conforme a gente vai estudando a raiz dessas crenças, nós sabemos que foi uma má interpretação. Na época, importante, porque naquela época, lá atrás, era uma forma de conduzir a sociedade, né, de deixar as pessoas com medo, de uma maneira que eles pudessem controlar. Não está, vamos dizer assim, não vem ao caso nós fazermos nenhum tipo de julgamento de valor ao que aconteceu lá atrás. O que vem ao caso aqui é desmistificar também o que está por trás dessas crenças. Porque se você pegar a Bíblia como livro filosófico que deu raiz, né, que deu base às crenças religiosas arcaicas, você vai ver que nesse livro temos mais de 3.000 trechos dizendo o contrário. Que nós nascemos para ser ricos, abundantes, prósperos, comer o melhor dessa terra, ser engrandecido, né? Lá está escrito, se a gente crê, a gente tudo pode. Olha que coisa forte isso, tudo é tudo. Né? Então, se eu crer, tudo eu posso. O que é crer? É acreditar. Se eu acreditar com confiança, o Vilela da Mata, da Sociedade Brasileira de Coaching, ele dizia uma frase que eu acho incrível.
Ele dizia o seguinte: tudo que você acreditar com confiança vai se transformar na sua profecia autorrealizável. Então tem a ver exatamente com isso. Se você acreditar que inclusive a Bíblia traz, com esses 3.000 trechos, uma grande remodelagem de crenças, você vai poder ler esse livro com um novo olhar e, consequentemente, extrair dele uma nova forma de enxergar a vida, o sucesso, o dinheiro e a prosperidade. Faz sentido até aqui? Então, desmistificamos o determinismo genético e agora desmistificamos as crenças religiosas arcaicas, certo? E aí nós temos também aqui, especialmente no Brasil, o analfabetismo financeiro. O que acontece no Brasil, né? Especialmente lá na década de 90, mesmo que você não tenha sido economicamente ativo nessa época, você ouviu alguém falar do overnight, da inflação, que de manhã o dinheiro valia uma coisa, à noite ele já não valia mais nada. Então, nessa época, houve um cenário, né, da economia do nosso país que acabou fazendo uma modelagem, moldando um comportamento financeiro. Ele continua até hoje de alguma maneira, mesmo que a gente não tenha vivido isso diretamente, nós recebemos as influências através dos nossos pais, avós e cuidadores em geral. Que inclusive isso é uma forma de educação, né? A educação indireta, ela acontece por modelo. Então eu vejo o comportamento de alguém, aquilo se torna tão habitual para mim que se torna uma verdade. E ao passo que eu me conecto com aquilo como sendo uma verdade, eu vou praticar aquilo sem questionar. Isso inclusive é uma definição de crença, né? Então, o que aconteceu naquela época? De manhã, você podia comprar uma televisão. Vamos dizer que você tinha o dinheiro certinho para comprar aquela televisão. Só que a inflação acontecia de uma maneira tão rápida que chegava no final do dia, a televisão estava valendo 5 vezes mais. Aí, no final do dia, você já não tinha mais dinheiro para comprar. Então, o que aconteceu? As pessoas, elas se tornaram muito imediatistas. Se eu tenho dinheiro para comprar televisão agora, sai correndo e compro, porque sabe-se lá que dia que eu vou poder comprar de novo. Inclusive, isso aconteceu também muito com o mercado, supermercado, porque as pessoas tinham que manter a sobrevivência das suas famílias. E como os valores também oscilavam demais, então a pessoa ela ia no supermercado e ela tinha dinheiro para comprar, ela já fazia logo 2 carrinhos, 3 carrinhos de compra e levava todo um estoque para casa. Inclusive, você deve conhecer pessoas que fazem estoque até hoje, porque elas ainda estão bem ligadas a essa época. Isso ficou tão forte dentro delas, o medo de não conseguir prover a alimentação, de não conseguir prover a subsistência para a família, falou mais alto e fala mais alto até hoje, mesmo que de uma forma bem inconsciente, mas regula ainda os comportamentos em relação a dinheiro e faz com que a pessoa ainda tenha esse padrão de estocar, eu vi uma promoção de sabão em pó, eu vou lá e vou comprar logo 5 caixas e vou deixar em casa. Às vezes compra coisas, inclusive, que estragam, mas que porque fica com tanto medo de perder mesmo, de não ter condição de comprar. Então, veja, isso tudo formou um cenário de analfabetismo financeiro, que já vinha lá de trás. Então, nós não temos o hábito ainda no Brasil de conversar sobre dinheiro. As pessoas, hoje em dia, existem pesquisas que mostram que os brasileiros falam mais de sexo, embora sexo seja um grande tabu, do que de dinheiro. Nas mesas de refeição, na família, no casal. Então, esse cenário de analfabetismo financeiro, ele é muito real ainda para nós, né? E aí você veja, então eu fui treinada a acreditar que se eu nasci pobre, vou morrer pobre, ou toda a minha família me traz na minha genética e eu sou obrigada a ser como a minha família, inclusive com doenças, com todos os padrões disfuncionais que vêm da família, determinismo genético. Aí eu fui ensinado a pensar que quem é rico não vai para o céu, que não é legal ser rico, que quem é rico é solitário, assim por diante. Aí vem a época, então, da inflação, da década de 90, com todo esse cenário que ensinou as pessoas a serem imediatistas. Aí logo depois vem a era do crédito fácil. Você já imaginou? Na verdade, nós somos ensinados a se endividar. Se você que está me ouvindo aqui não se endividou até hoje, parabéns, porque na verdade nós fomos ensinados a nos endividar. E a maioria das pessoas que eu converso, que nunca teve uma dívida, foi para o lado extremo, para o lado obscuro também, mas um lado extremo da força, que é ficar meticuloso demais, talvez até mesquinho em relação a dinheiro,
de tanto medo de ficar sem dinheiro. Então, olha que interessante, né? Nós temos aqui dois extremos. Os extremos do endividamento, os extremos do guardar demais, do poupar, do viver sempre em função do futuro e não aproveitar a jornada. Pouquíssimas pessoas hoje vivem o equilíbrio em relação ao tema de sucesso e prosperidade. E isso acontece por causa de todas essas influências que eu comentei aqui contigo. E mesmo que você tenha tido uma educação totalmente diferente, perceba, o fato de você morar no Brasil, o fato de você estar aqui também, de ter uma família que mora no Brasil, de alguma maneira você foi influenciado por alguma dessas crenças, por algum desses fatores, por alguns desses paradigmas que de alguma maneira formaram o seu modelo de pensar e fazer sobre dinheiro, sucesso e prosperidade. Faz sentido isso que eu estou te falando? Então, o que acontece? Qual é a solução para isso? É remodelar essa raiz. E isso é possível, é por isso que nós estamos aqui, inclusive, né? Então, olha só, eu quero te trazer, já começar a trazer alguns dados que vão fazer com que você perceba o quanto nós sabemos errado e podemos saber certo. Foi feita uma pesquisa, que inclusive eu fiquei sabendo dessa pesquisa através da minha ex-sócia, que o endividamento no Brasil independe da renda mensal, do grau de escolaridade e da região em que se mora. Olha que louco isso, né? Provavelmente, em algum momento, você já ouviu alguém falar assim: ai, se eu ganhasse mais, eu ia ser tão feliz. Ai, não, é sério, assim, ó, se eu ganhasse 10 mil reais por mês, eu seria muito feliz. Ou então, assim, não, ó, se eu ganhasse 50 mil reais, cara, eu não ia ser nem comigo mais, porque, olha, eu ia ser rica, eu ia ter uma vida top. Ah, se eu ganhasse 1 milhão de reais, se eu ganhasse 10 milhões, se eu ganhasse na Mega Sena. Então, as pessoas, elas sempre dizem, né, se eu fosse de tal maneira, financeiramente falando, mas, perceba uma coisa, se uma pessoa gasta mais do que ganha, ganhando 1.000 reais por mês, você acha que se ela ganhar 50 mil reais por mês, ela não vai gastar mais do que ganha? Se uma pessoa não sabe quanto entra, quanto sai, se uma pessoa não sabe investir, especialmente não sabe investir, veja, e ela ganha 10 milhões de reais, você acha que essa pessoa vai fazer o que com o dinheiro? A chance dela perder é muito grande. Então, olha como faz sentido aqui. Não depende da renda que você ganha. Não depende se você estudou, se você não estudou. Não depende se você convive com o grupo X ou com o grupo Y. Dinheiro, sucesso e prosperidade, a raiz é comportamental. Então, como que nós vamos lidar com isso para poder ter resultados realmente de prosperidade? Nós vamos mudar a raiz do nosso comportamento. Faz sentido para você? Nós estamos evoluindo aqui na nossa, vamos dizer, na nossa linha de raciocínio, né? Você já deve ter assistido esse filme, se não assistiu, vale a pena assistir, que é o filme Até que a Sorte o Separe. Tem até o 3 agora, é um filme baseado no livro do Gustavo Cerbasi, chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E nesse filme é muito legal, porque esse casal, eles ganham na Mega Sena. E eles ganham 100 milhões de reais. Quando eu assisti esse filme, eu falei, gente, 100 milhões de reais não se acaba, ninguém consegue acabar com essa quantia de dinheiro. E no filme mostra que em 15 anos eles acabam com tudo, simplesmente porque eles têm um padrão de vida surreal, eles não investiram, não reinvestiram o dinheiro, não fizeram nada com o dinheiro, pelo contrário, e eles colocaram um padrão de vida extraordinariamente caro. Então eles faziam viagem fictícia para a Lua, tiveram o aniversário de casamento no Castelo de Caras, gastaram não sei quantos milhões. Então, quer dizer, eles esbanjavam aquele valor, aquele dinheiro todo que eles tinham, e no fim chegou um ponto que eles tinham perdido tudo. E é bem interessante porque, assim, as estatísticas mostram pra gente, aqui no Brasil especialmente, que a cada 5 pessoas que ganham na loteria, elas perdem tudo e voltam para um cenário pior do que elas tinham antes de ganhar na loteria e até se endividam. Justamente porque elas não sabem administrar o dinheiro. Então, se você não sabe o que fazer com dinheiro, não adianta ter dinheiro. Eu escrevi, inclusive, um texto, depois, se você desejar, pode me solicitar que eu te envio, que chama assim: Como ficar com o nome sujo é o primeiro passo para a sua independência financeira.
Justamente porque quando você está com o nome sujo, você não pode pegar mais crédito. A pessoa que ela não sabe lidar com dinheiro, ela vai acessar dinheiro de todos os lados, de uma maneira disfuncional, como eu mesma fiz. Se você conhece a minha história, você sabe que em menos de um ano eu me endividei em quase 100 mil reais. Até hoje eu não sei como que o banco me liberou tanto dinheiro. Só que daí eu fui pegando, até que chegou um momento que meu nome estava sujo, eu não tinha mais de onde pegar dinheiro, e eu fui obrigada a conviver com o dinheiro que eu tinha. Ou seja, é o que entrava, era o que eu podia gastar. Eu tive que reduzir o meu padrão de vida no nível mais absurdo possível. Inicialmente, muito difícil fazer isso. Inicialmente, triste, muito triste. Mas depois que eu aprendi a ressignificar aquilo que eu estava vivendo e extrair daquela dor uma vontade, uma motivação muito grande de aprender a lidar diferente com o dinheiro, eu comecei a recriar as minhas crenças e também os meus comportamentos em relação ao dinheiro. Hoje eu posso ter o crédito que for, que hoje eu penso diferente, né? E você vai aprender mais no decorrer desse nosso módulo. Tá? Mas olha essa estatística aqui. O Thomas Stanley e o William Danko são os autores desse livro aqui, O Milionário Mora ao Lado, e uma das conclusões que eles chegaram ao fazer uma pesquisa, que eu já vou falar da pesquisa para você, foi que 82,5% das pessoas milionárias do mundo saíram do zero. Olha que louco isso! Uma das crenças que geralmente a gente tem é que a pessoa, para ser rica, ela nasceu numa família rica. Quer ver com mulher mesmo. Com mulher a gente mesmo tem aquela ideia, né? Casou com um homem rico. Ah, você só vai ser rica se você... Tem pai e mãe que falam isso para os filhos. Ó, você não nasceu na família rica não, então é bom que você case com um homem bem rico, porque senão não tem futuro para tua vida não. Não tem pessoas que falam assim? Então a gente tem essa ideia, ou então assim, que a pessoa passou a perna em muita gente, roubou para conseguir chegar lá. Hoje em dia, com a era, inclusive da tecnologia, né, das mídias sociais, dos trabalhos digitais que as pessoas estão fazendo, o empreendedorismo digital e tudo mais, hoje em dia tem pessoas que trabalham 4, 5 horas por dia e ganham muito dinheiro. Tem pessoas que estão em empresas de marketing multinível que elas trabalham muito ardentemente, muitas horas por dia, durante uns 4 ou 5 anos, e depois elas precisam trabalhar menos para manter aquela sustentabilidade do dinheiro delas e mesmo assim continuar multiplicando o dinheiro. Hoje em dia tem investidores que eles já investiram, né? Perceba que sempre tem um esforço por trás, não é da noite para o dia, mas que eles passaram um tempo da vida dedicando-se a aprender a investir, fazendo investimentos, fazendo crescer o patrimônio, e que hoje trabalham 2, 3 horas por dia e vivem financeiramente muito, muito, muito bem, com uma liberdade financeira. Só que quando a gente fala de uma pessoa como essa, as pessoas torcem a boca. Não, não é bem assim. Mas por quê? Porque a gente ainda tem essa crença bem disfuncional de acreditar que é necessário muito esforço, muito trabalho para ter muito dinheiro. Então, olha, sim, é necessário muito trabalho. Sim, é necessário pagar o preço da dor de ter a consciência. E a consciência dói, né, gente? A gente sabe, olha só, se você tá aqui, você sabe como é dolorido olhar para certas questões que estão por trás, né, do seu insucesso financeiro, ou mesmo, talvez você até tenha sucesso financeiro, né, mas talvez você não esteja atingindo o seu potencial máximo, e olhar para isso dói. Mas saber que 82,5% das pessoas milionárias do mundo saíram do zero faz com que você perceba, e eu perceba, que nós estamos no caminho certo, que é da consciência, da remodelagem de comportamentos, da criação de novos comportamentos e, consequentemente, da construção da nossa jornada de prosperidade total. Faz sentido para você? Então, olha só, mais um caso aqui do Fly. Você talvez não se lembre muito bem dele, porque aqui ele tá já bem mais velho, né? Mas o Fly era dançarino da Xuxa, lá em 1980 e poucos, 90, no máximo. E o que aconteceu? Ele veio de uma família muito pobre e, obviamente, que ele não sabia lidar com dinheiro, totalmente analfabeto financeiro. E acontece que daí ele começou a ganhar muito dinheiro quando ele foi contratado pela Globo. E ele conta na história dele que chegou ao passo, assim, absurdo, de em um mês ele gastar 22 mil reais de conta de telefone. Naquela época não tinha celular igual tem hoje, né? Não tinha esses planos. E ele gastar 22 mil reais de conta de telefone. Por quê? Porque ele era totalmente analfabeto financeiro. Ele pagava festa para todo mundo, ele achava que o dinheiro não ia acabar nunca.
Aí a Globo decidiu pagar para ele um curso de faculdade. Ele escolheu fazer marketing. Aí ele conta, né, que daí ele foi fazer o curso, mas o acordo com a Globo era que ele não podia reprovar de jeito nenhum. Se ele reprovasse, a Globo não pagaria mais o curso para ele. Em menos de 6 meses, ele foi tão mal numa disciplina, tão mal, que chamava inclusive finanças e marketing, que ele reprovou. Ele pediu para o professor, ele frequentava as aulas, não foi por falta, não foi porque ele não conseguiu mesmo. Ele fala que ele não entendia nada. Ele perdeu a bolsa e foi ali que ele descobriu o rombo que ele estava. Ele chegou ao ponto que ele diz de dever 100 vezes mais o valor que ele ganhava por mês. Aí ele falou que ele tinha 2 opções. Ele falou, ou eu vou dar uma volta por cima, dar uma grande virada na minha vida, ou eu vou continuar vendendo almoço para pagar a janta e vou continuar nessa vidinha pro resto da vida. Moral da história, ele falou, não, chega, eu vou fazer algo novo, vou construir uma nova história. Aí ele conta que ele leu Pai Rico, Pai Pobre, leu O Homem Mais Rico da Babilônia, e ali ele começou a entender que ele tinha que fazer o dinheiro trabalhar para ele, que ele tinha que gastar menos do que ganhava, que ele tinha que aumentar a renda dele, pelo menos nesse período mais crítico, onde ele teria que colocar todas as energias dele para quitar as dívidas. E ele demorou 4 anos para conseguir eliminar todas as dívidas e fazer essa grande transformação na vida dele. Teve que fazer várias coisas, né? Ele aumentou a renda dele, por exemplo, aproveitando a rede de contatos que ele tinha. Como ele era muito comercial, muito dado e tinha muitos conhecidos ali na própria emissora onde ele trabalhava, ele começou a vender camiseta, boné, isso ele foi aumentando a renda dele. Aí ele foi começando a quitar as coisas. E detalhe, no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, nesse livro ele recomenda guardar 10% de tudo aquilo que você ganha para fazer uma reserva financeira. Ele falou que ele foi radical, ele começou a guardar 30% de tudo que ele ganhava para poder fazer essa reserva financeira. Inicialmente, então, todo focado em quitar dívidas, e aí depois em fazer reserva, e aí depois em investir. Moral da história, hoje, alguns anos depois, ele literalmente saiu de endividado para investidor. E, inclusive, ele tem hoje o site, né, Como Sair do Buraco, ele tem livro, ele dá aulas de educação financeira, especialmente nas comunidades, que foi da onde ele saiu, e ele faz questão de multiplicar esse conhecimento. Inclusive, isso é uma coisa muito legal. Você já deve estar percebendo que você tem vontade de falar mais sobre dinheiro agora. Que você tem vontade de contar para as pessoas essa evolução que você está fazendo. Faça isso, nós precisamos de ajuda. Juntos, nós podemos multiplicar a ideia da educação financeira. E se você botar uma sementinha e eu botar uma sementinha, e assim a gente for multiplicando, nós vamos construindo toda uma sociedade mais próspera, né? Enfim, espero que faça sentido para você também. Porque quem vai sendo transformado, de alguma maneira quer transformar outras pessoas também, e você pode fazer isso desde que você faça isso com respeito, obviamente, né? E é isso, então. Nas Dicas Fantásticas para Ficar Pobre, ali tem justamente tudo aquilo que foi pesquisado pelos principais autores aí da área de educação financeira. De uma maneira brilhante, o André Lima trouxe pra gente de uma forma lúdica, bem engraçada, para que a gente pudesse olhar para as nossas crenças e, de alguma maneira, ressignificar tudo isso. Então, eu espero que você tenha feito o exercício. Se você não fez, dá uma paradinha aqui, pega a sua apostila, veja essa tarefa, ressignifique as crenças, coloque assim, tem as 11 dicas fantásticas para ficar pobre, faça as 11 dicas fantásticas para ficar rico, com as suas palavras, porque isso vai fazer com que o seu cérebro se movimente. Lembra do nosso cérebro racional? Vai fazer com que o seu cérebro racional se movimente, criando algo que faz sentido e dando um sentido seu para novas crenças. Legal? Inclusive, eu gostaria muito que você compartilhasse comigo qual foram as suas conclusões a respeito disso. E de preferência, inclusive, compartilhasse comigo quais foram as suas dicas fantásticas para ficar rico. Porque depois eu vou até passar para o grupo, de uma certa maneira, para que cada um possa aprender um pouco com o outro, ajudar a mim, ajudar outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá. Assim como tem, então, as dicas fantásticas para ficar pobre, que você já viu naquele texto, naquele exercício, nós temos o DNA da mente rica. Então agora eu volto a esse livro. O livro Milionário Mora ao Lado é dos pesquisadores lá dos Estados Unidos, chamados Thomas Stanley e William Danko.
Então, o que aconteceu com esses dois pesquisadores? Eles foram convidados por uma universidade americana que falou para eles, olha só, eu quero que vocês pesquisem como se comportam as pessoas mais ricas do mundo. Eles contam no livro que eles falaram assim, gente, para que esse povo quer que pesquise como que eles se comportam? É fácil. O cara é rico, ele compra roupa de marca, ele tem barco, ele troca de carro todo ano, ele usa relógio de $3.000, enfim, é muito fácil. Aí eles foram fazer a pesquisa, afinal de contas, eles estavam contratados, né? Eles falam que a casa caiu, assim, que não tinha nada a ver com o que eles pensavam. Pelo contrário, eles descobriram que as pessoas mais ricas nem você sabia que era rica. Que inclusive o cara morava do teu lado, porque ele morava numa casa simples, num bairro tradicional, e não ostentava com uma casa, com uma mansão, com carros ou qualquer coisa do gênero. Para você ter uma ideia, um case bem comum de pessoa muito, muito, muito rica é um dos homens mais ricos do mundo, o Warren Buffett. Se você procurar sobre a história dele, você vai ver que ele mora na mesma casa há mais de 40 anos. Que ele tem um escritório de 22 metros quadrados. Veja, um dos homens mais ricos do mundo, bilionário, mora num lugar há mais de 40 anos. Ele só compra carro seminovo. Ele tem esse escritório de 22 metros quadrados, que é ele, mais uma funcionária, que é uma secretária de 1900 e bolinha, que está junto com ele eternamente, e mais um outro funcionário. Então, veja, ele tem um outro critério do que é prosperidade. Assim como ele, por isso que eles até colocaram milionário mora ao lado, como título do livro. Porque pode ser qualquer pessoa que você está conversando, que está ali, como é que fala? À primeira vista parece que não tem um gato para puxar pelo rabo, e na verdade aquela pessoa é verdadeiramente rica. Você vai saber mais sobre o que é riqueza no módulo de educação financeira que nós vamos começar em breve. Mas eu já vou antecipar para você o que é riqueza, segundo inclusive o Thomas Stanley e William Dunn. Riqueza não é o quanto você ganha, e muito menos o tanto que você gasta. Porque se você ganha 100 mil reais e você gasta 100 mil reais, você não está ficando rico. Você está tendo apenas um alto padrão de vida e vivendo um grande perigo, inclusive. Agora, se você ganha R$ 1.800 por mês e você guarda uma parte e constrói um patrimônio e vai passo a passo construindo reserva e patrimônio, aí sim você está ficando rico. Eu conheço aqui em Florianópolis o caso de um motorista de ônibus de linha assim, tradicional. Ele era cliente da minha ex-sócia e ele, assim, durante 20 anos, ele foi motorista de ônibus. Então, obviamente que ele ganhava ali R$ 1.500, R$ 1.800 no máximo por mês. E ele era cliente de imposto de renda pessoa física dela. Ela foi acompanhando durante cada ano a evolução dele. Então, ele sempre guardou dinheiro, sempre, sempre, sempre. Depois de um certo tempo que ele tinha uma certa reserva, ele comprou o primeiro terreno. Aí depois ele começou a guardar dinheiro e começou bem devagar a construir. Ele foi construindo kitnet, e aí o negócio foi crescendo. Moral da história. Em 20 anos, óbvio que ele poderia ter feito outras ações para ganhar mais dinheiro, sim. Mas no caso dele, ele optou por continuar trabalhando como ele estava trabalhando e guardar dinheiro e fazendo as coisas lentamente. Em 20 anos, ele construiu 3 casas para alugar, fora a casa dele, né? E hoje ele aluga. Ele está em processo de aposentadoria. A última vez que eu falei com ela, ela estava já organizando isso, né? Processo de aposentadoria. Então, ele ganharia o valor da aposentadoria dele. Ele disse que continuaria a trabalhar mais um tempo, então mais o salário. E, além de tudo, o aluguel das 3 kitnets dele. Então, veja, ele se tornou uma pessoa verdadeiramente rica do ponto de vista do que consideramos liberdade financeira, que é você ter uma renda residual, uma renda recorrente, que é como se fosse um salário, mas que ele é decorrente, ele é o resultado dos teus investimentos ao longo do tempo. Então, o que é isso trocando em miúdos? O aluguel dele, ele não precisa vender a casa para receber esse dinheiro. E ele não precisa estar trabalhando fisicamente falando para receber esse dinheiro. Então, esse aluguel é uma renda recorrente, é uma renda passiva dele.
tá? E é isso que faz com que ele tenha essa liberdade. Se ele quiser ter um padrão de vida mais alto, ele vai ter que trabalhar mais, fazer mais dinheiro, criar mais investimentos. Se ele está contente com esse padrão de vida, então ele não precisa mais trabalhar se ele quiser, né? Então veja que o número que vai fazer com que você seja rico e o número com que vai determinar que você alcançou essa liberdade financeira depende dos seus valores pessoais, depende daquilo que você tem como objetivo de realização, depende dos teus sonhos, projetos, depende da tua capacidade de trabalhar e gerar renda e depende daquilo que você deseja de fato para a sua vida. Percebe a importância agora da gente ter trabalhado já os nossos valores pessoais, o autoconhecimento, porque daí você não vai seguir um padrão de alguém, você vai construir aquilo que de fato significa prosperidade para você. E agora com mais informações que vão ajudar você a ter um comportamento mais funcional. Legal? Faz sentido isso que eu estou refletindo aqui contigo? Então vamos lá. O Thomas Stanley e o William Duncan, eles definiram aí algumas características que eles chamam de DNA da mente rica. Com certeza você também criou alguns que vão complementar o que eu vou trazer aqui para você. E quando você me apresentar aí as suas dicas fantásticas para ficar rico, talvez eu faça um material aí para mandar para todo o grupo. Legal? Então vamos lá. Segundo eles, o DNA da mente rica é o seguinte. São pessoas que sabem exatamente quanto gastam e quanto ganham por mês, por ano e em cada categoria. Paula, você está querendo me dizer que o Warren Buffett, que ganha bilhões, ele tem planilhinha que ele acompanha todos os dias? Eu até imagino que o Warren Buffett não faça mais detalhadamente todos os dias, não. Mas eu tenho certeza absoluta que ele sabe tudo que entra e tudo que sai. Que ele tem certeza absoluta porque ele acompanha de perto, como ele já falou várias vezes nas entrevistas que eu vejo dele, em livros que eu leio que citam ele, que ele acompanha de perto os investimentos dele, tanto em alta quanto em baixa, mesmo que ele não esteja trabalhando fisicamente no escritório todos os dias. Então, essa consciência do teu cenário atual, essa consciência do que entra e do que sai, é uma característica do DNA da mente rica. Toma nota aí, tá? Também possuem reserva de emergência na poupança. Paula, poupança? Você está querendo me dizer que poupança vale a pena? O que significa poupança no Brasil? Significa ter uma reserva líquida que você possa sacar, caso aconteça qualquer eventualidade, sem pagar taxa, sem pagar imposto, sem ter penalidades financeiras. Dependendo do investimento que você tem, vamos dizer que você aplicou todo o teu dinheiro em patrimônio, né? Em terrenos, casas e assim por diante. Aí acontece uma situação, uma emergência qualquer, você vai ter que vender um imóvel para poder gerar dinheiro líquido na tua mão. Muitas vezes você vai ter que vender a preço de banana, de repente, para poder fazer dinheiro rápido, né? Ou então você vai ter que fazer um empréstimo, que depois você vai pagar juro, para daí compensar depois com a venda. Então, a ideia aqui é que você tenha uma reserva financeira líquida, de fácil acesso. E como diz Gustavo Cerbasi, de preferência uma reserva de pelo menos 3 a 6 meses o valor do teu custo financeiro mensal. Que legal isso, né? Porque para eu saber quanto eu tenho que ter de reserva, eu tenho que saber quanto que está entrando e quanto que está saindo por mês. Por isso que o diário financeiro comportamental faz tanto sentido também. Percebe como tudo vai se ligando? Lembra que eu sempre falo, né, dos 3 pilares? Então tem a terapia sistêmica, a remodelagem de crenças e o coaching financeiro. Tá tudo caminhando sempre muito junto. Então, as pessoas com o DNA da mente rica possuem uma reserva de emergência. Então, podemos mudar a palavra poupança para reserva líquida, de fácil acesso. Sim, também investem e correm riscos calculados. Eu vou colocar a parte de baixo aqui, que daí vai ficar mais claro para te explicar. Elas também têm financiamentos para aumentar ativos. Então, aqui para exemplificar o que significam esses 2 códigos de DNA da mente rica aqui, vou contar a história de um bombeiro que eu conheci quando eu trabalhei com crédito consignado há anos atrás. Então, esse bombeiro, assim, na época que eu trabalhava com crédito consignado, todo mundo fazia empréstimo de grandes valores e emprestava assim, o máximo que podia, se endividava mesmo. Até que me ligou esse bombeiro e ele falou assim, Paula, eu quero um empréstimo de R$5.000 em 12 vezes. Eu, uau,
Nunca vi isso acontecer. Fui lá conversar pessoalmente com ele. Daí ele me contou, é o seguinte, faz 2 anos que eu estou estudando como investir na Bolsa de Valores. Eu fiz curso, ele mostrou livros e tal, né? Eu estou lendo, eu estou estudando, e chegou o momento de eu investir. E eu decidi que eu vou fazer isso através do empréstimo consignado, porque é o menor juro que existe, e eu vou correr este risco calculado. Veja que ele se planejou, que ele se preparou, ele foi, verificou tudo que podia dar certo, tudo que podia dar errado, e ele me falou inclusive o seguinte, ele falou, Paula, se tudo der errado, mesmo assim eu vou conseguir pagar a parcela tranquilamente em 12 vezes, sem mexer no meu padrão de vida, então não vai me onerar, vai ficar de boa. E, gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Achei incrível aquilo. Então, ele fez essas 2 coisas aqui. Ele investiu e correu risco calculado. E ele ainda fez um financiamento para aumentar ativo. E não para se endividar simplesmente falando, para criar passivo. O que é passivo? Por exemplo, um carro que você vai usar só para passeio é um passivo. Ele tira dinheiro do teu bolso. Um ativo é aquilo que coloca dinheiro no teu bolso. Então, ele criou uma oportunidade bem planejada e bem calculada para fazer mais dinheiro. Moral da história, ele estava realmente bem preparado, ele conseguiu atingir os objetivos dele e mais ainda, e em menos de 2 meses ele me ligou e pediu o boleto de quitação do empréstimo dele, ele já estava inclusive com capital para reinvestir. Então, veja, várias coisas podem ser investir e correr riscos calculados e ter financiamentos para aumentar ativos. E o contrário também é verdadeiro, que seria o DNA da mente pobre. Então verifique aí, inclusive, se você tem feito isso, ou se você pode começar a se preparar para investir e correr riscos calculados. E se for fazer financiamento, fazer com esse outro objetivo, né, ao invés de simplesmente criar passivos. Essas pessoas com DNA da mente rica também estudam educação financeira, ou seja, você, independente de qualquer coisa, de qualquer patamar que você esteja até aqui no curso, você está de parabéns. Porque se você está me ouvindo até aqui, você está estudando educação financeira, você está fazendo a coisa certa. Elas também buscam leituras e treinamentos psicológicos para remodelar crenças, que é o que você vai fazer a partir de agora, se você seguir as minhas orientações, que é estudar, se autoconhecer e, ao mesmo tempo, fazer os treinamentos que vão ser necessários para que você crie uma nova forma de pensar e se relacionar com o dinheiro. E essas pessoas também têm mentores. Isso é muito importante, nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas é muito importante você ter mentores. O que é um mentor, afinal de contas? Mentor é você estudar a história de pessoas bem-sucedidas, por exemplo. Eu gosto muito do Flávio Augusto, porque eu acompanho muito a história dele. Quando você estuda a história de uma pessoa bem-sucedida, ali você vai ver, inclusive, os erros que ela cometeu. Você vai ver que a vida dela não foram só flores. Vai perceber que existiram altos e baixos na jornada. Vai ver também que o sucesso dela não aconteceu do dia para a noite, que existiram aí 10 anos, 15 anos, ou como Jorge Paulo Lemann, por exemplo, 43 anos para ser quem ele é. Jorge Paulo Lemann hoje é um dos homens mais ricos do mundo, mas ele demorou 43 anos para chegar onde ele está, e detalhe, a primeira empresa dele ele faliu. Percebe? E você também pode ter mentores próximos de você. Mentores são pessoas que você admira e que você possa eventualmente trocar ideias, conversar sobre situações, né? Você pode se inspirar, você pode pedir conselhos, né? Desde que sejam pessoas que realmente estejam num patamar melhor, num patamar de resultados que você deseja ter. Ou mesmo ter um profissional como eu, que sou a sua mentora nesse momento, né? Que a te acompanhar nessa jornada, te ajudar a pensar fora da caixa, pensar coisas que você não estava pensando até aqui, porque talvez até nem conhecesse. E além disso, eles não se preocupam com status, e sim com a prosperidade como um estilo de vida. Se você assistiu o filme Amor por Contrato e fez aquela reflexão, né, da aula, status, poder e consumo, aqui vai fazer muito sentido para você. Que daí são aquelas perguntinhas importantes. Por que ou para quem você consome? Muitas vezes a gente se pega consumindo para alguém ver. Comprando um carro XYZ por conta de uma profissão, por causa de uma situação que eu acho que é importante, e aquilo não é para mim, eu me endivido, né? Ou então eu fico frustrada porque eu não consegui fazer certa coisa que eu acho que eu deveria fazer para que eu pudesse ser bem visto. E tudo isso, no fim, é se preocupar com status ao invés da prosperidade como estilo de vida.
Inclusive, uma das histórias que eu vou trazer em breve para você através de uma entrevista é de um profissional que eu admiro muito, que ele, na época que estava fazendo a construção do seu primeiro prédio para venda, foi quando ele entrou no ramo imobiliário, ele foi morar numa kitnet de 60 metros quadrados junto com a esposa dele, ou seja, ele morou 2 anos num lugar totalmente fora de qualquer padrão que ele já tivesse morado, ou mesmo que precisasse. Ele podia continuar morando no apartamento de beira-mar que ele tinha, com mais de 160 metros quadrados e tal. Mas ele sabia que se ele continuasse mantendo aquela estrutura, ele ia demorar mais tempo para poder terminar o projeto dele. Ele conta que ele andava com um carro, não lembro se era um Corcel, uma Belina, não sei, era um carro velho, e ele ficou 2 anos andando com aquele carro. Por quê? E ele ia nas reuniões de negócios e tudo com aquele carro. Porque ele sabia que naquele momento ele deveria investir todas as forças financeiras dele no projeto de construção daquele prédio. Moral da história, quando ele terminou o projeto dele, que ele finalizou e que ele entregou a obra, ele foi do patamar de, sei lá, subvida, subsistência que ele estava, para milionário. Então, quais são as coisas que você, inclusive, está disposto a renunciar ou fazer diferente em prol daquilo que você considera prosperidade? Que talvez hoje não vão te gerar beleza exterior, mas que vão te gerar, sim, uma estabilidade, uma independência financeira, uma liberdade financeira no futuro próximo. Ou um pouquinho médio prazo, né? Então, pense em tudo isso. Então, olha só, uma frase do Bruce Lipton que diz: conhecimento significa poder. Consequentemente, o conhecimento sobre o ser nos dá poder sobre nós mesmos e sobre a nossa vida. Olha que frase profunda e filosófica, né? Mas é mais ou menos isso. Quando eu me conheço, quando eu sei o que está por trás do meu relacionamento com o dinheiro, quando eu sei o que está por trás dos meus comportamentos, eu posso intervir com consciência. Isso é protagonizar a jornada. Percebe? Olha que impactante, né? Talvez você possa até escrever aí alguma consideração sobre o que você acredita ser protagonismo. Ou até mesmo fazer uma consolidação do que você aprendeu até aqui. Pode fazer isso agora, ou pode terminar de me assistir e depois parar e fazer essa reflexão, tá bom? Então veja, por isso que é tão importante que você continue em melhoria contínua, praticando esse autoconhecimento, percebendo aquilo que é importante para você. Inclusive, se fizer sentido para você, volta um pouquinho nas suas apostilas, faz uma retrospectiva geral do que você aprendeu até aqui. Então, nós estamos aí na segunda metade para o fim do nosso curso. Não quer dizer que depois você não pode retomar, mas agora é um bom momento para você fazer essa retrospectiva, ver o que você aprendeu, especialmente sobre você. Começar a perceber o que é importante para você. Inclusive, o nosso próximo módulo vai ser muito legal, porque nós vamos fazer essa construção de visão. Nós vamos voltar a sonhar. E isso vai ser bem impactante, porque vai te ajudar ainda mais nessa caminhada de melhoria contínua, em termos de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Tá? E agora, então, nós vamos ao que interessa. Você vai pegar a sua apostila e vamos exercitar o seu cérebro para treinar essa nova mentalidade. Você já tem tudo o que precisa aqui, através dessa teoria que eu te trouxe. Com certeza, se você não pensava algumas coisas, agora você já tem base para pensar. Eu fecho aqui a reflexão, antes de mostrar a apostila e como você vai fazer o exercício, com essa frase de Aristóteles, que diz: nós somos o que fazemos repetidamente. Portanto, excelência não é um ato, mas sim um hábito. Então, vamos praticar. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas os neurocientistas que estudam o comportamento humano, eles fizeram várias pesquisas e eles concluíram que tudo aquilo que a gente treina ininterruptamente por 21 dias se torna um hábito. Mas ininterruptamente é sem parar mesmo. Então, Paula, eu estava fazendo treinamento de crenças, eu parei um dia, eu começo de novo? Sim, sinto muito te dizer isso. Mas sim, se você quer que isso se torne algo automático dentro de você, que isso mude a biologia da sua crença, se isso mude realmente de uma forma alicerçada, sim, você tem que praticar durante 21 dias sem parar. De preferência, se você quiser que isso se torne um hábito excelente mesmo, que você não tenha nem que pensar mais nele, e ele já vai fazer parte total de você,
Faça 90 dias. Porque daí você sai totalmente da zona de cérebro emocional ou instintivo. Você vai para o cérebro racional. E aí sim, esse comportamento, essa crença vai se transformar em parte de você, em algo realmente seu.